muito inteligente: eu não oferecerei ao Senhor algo que não me custe nada. Não oferecerei ao Senhor algo somente devido à facilidade, devido a ser vantajoso para mim, a me trazer algum tipo de benefício. Não, eu oferecerei ao Senhor algo que tenha um custo, algo que tenha sim uma dificuldade, que demande um desafio. Eu oferecerei ao Senhor algo, que seja para a glória, para a honra e para louvor do seu santo nome. Então, assim como Davi, ele buscou algo para a glória de Deus, oferecer algo que, mesmo que viesse a trazer dificuldades para ele, mas poderia ser para a glória de Deus, também eu, você, o dirigente, o pastor Paulo que está aqui, a nossa irmã, nosso irmão que estão aqui junto conosco, nós estamos reunidos aqui para a glória de Deus. Nós estamos aqui para adorar, para engrandecer, para magnificar a este Senhor e Salvador que é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos amou primeiro e aquele que nos resgatou. Então o Senhor é digno da nossa adoração nesta noite. O Senhor é digno do nosso louvor nesta noite. Eu olho para a minha vida, eu olho para a minha história, eu olho para a minha caminhada, para tantas situações que eu já enfrentei, que eu já passei, e eu vejo a mão de Deus, eu vejo os benefícios do Senhor, eu vejo o milagre de Deus sobre a minha vida, eu vejo os livramentos que o Senhor tem me dado. E por isso, nesta noite, aqui nessa congregação, eu me alegro na presença de Deus, e eu glorifico e exalto a Ele pelos seus benefícios, e exalto a Ele pelos seus livramentos, pelas bênçãos que Ele tem me dado. O Senhor é digno do meu louvor e da minha adoração nesta noite. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Então nós damos sequência aqui, trazendo a última mensagem que está ligada ao tema do arrebatamento. Vamos concluir hoje esse trabalho que nós desenvolvemos aqui em relação ao arrebatamento da igreja, essa promessa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que não cai por terra, como Ele mesmo disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passa. Então, da mesma forma como a palavra de Cristo não cai por terra, da mesma forma como a palavra de Deus não volta vazia, como disse em Isaías, que a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, antes irá e executará aquilo para o qual foi pronunciada. A palavra de Deus em relação à nossa vida foi liberada. O Senhor foi quem prometeu, e se Ele prometeu, Ele é Deus para cumprir as suas promessas em quaisquer circunstâncias e a qualquer momento. Então nós estamos aguardando a grande trombeta, nós estamos aguardando o grande momento no qual nós seremos arrebatados, no qual nós seremos arrancados dessa terra e levados para as mansões celestiais. Então nós estamos, como Paulo disse, remindo o tempo, consagrando tudo a Deus, andando em espírito, como ele recomenda em Romanos, para que nós não sejamos apanhados de surpresa, como aquelas 5 virgens imprudentes que não levaram azeite em reserva. Nós estamos aqui nos municiando, nós estamos aqui buscando da parte de Deus ter reserva de azeite na presença dEle, ter reserva da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Por isso que é maravilhoso nós estarmos aqui nesta noite. É um privilégio para mim, é um privilégio para você estar diante da majestade divina, porque o azeite do Senhor desce sobre a minha e sobre a sua vida nesta noite, para nos revestir, para que nós sejamos prontos para o grande momento. O Senhor não despreza a nossa adoração, o Senhor não despreza o nosso culto, o Senhor não despreza a nossa presença aqui neste lugar. Ele está em nosso meio, Ele está recebendo a nossa adoração, e Ele está nos revestindo de poder para testificar diante dEle. Nós permanecemos diante do Senhor. As circunstâncias que forem, os problemas que se abaterem, as dificuldades que se multiplicarem, nós permanecemos diante do nosso Deus, diante do nosso Senhor. O texto base, eu sempre gosto de retomar a ele para a gente fixar. O texto base é Apocalipse 3:10, que está escrito o seguinte: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo,
para pôr à prova os que habitam na terra. Então nós temos aqui a grande promessa da parte de Deus para nós. O Senhor liberou a palavra de compromisso dele para conosco. Porque você é obediente à minha palavra, porque você ouviu a minha palavra, porque você obedeceu a minha exortação, eu também firmo com você um compromisso de te livrar da hora da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Mesmo que nós estamos atravessando nestes dias, nós estamos vivenciando aqui, nessa hora, nesse momento, nós estamos atravessando o chamado princípio de dores, nos quais Cristo disse, haverá fome, nos quais Cristo disse, haverá guerras e rumores de guerra, no qual Cristo disse, haverão falsos cristos, haverão falsos messias, e no qual ele disse, haverá peste. Então, mesmo que essa situação terrível que nós estamos atravessando, nós estamos vivendo, ela de fato cause muito espanto, ela cause muita preocupação, e não é para menos, é uma situação muito séria. Mas aqueles que confiam no Senhor, como diz o Salmo, serão como os montes de Sião, que não se abalam. Nós não nos abalamos, porque nós estamos firmados na rocha secular, que é Cristo Jesus. Nós estamos firmados na sua promessa. E nós, como Paulo, nós podemos abrir a nossa boca e dizer, porque para mim o viver é Cristo. Se for para viver por medo, não vale a pena. Se for para viver apavorado, não vale a pena. Se for para viver acanhado, não vale a pena. Uma vida dessa não vale a pena. Se for para viver, viva por uma causa que vale a pena. Se for para viver, viva por algo que vale a pena. Para mim o viver é Cristo. Para mim o viver é para a glória de Cristo. Para mim o viver é para adorar a Cristo. Para mim o viver é para exaltar a Cristo. É para andar em confiança a Cristo, confiando nele em todas as coisas. E se morrer, o que acontece? Se morrer é ganho, porque eu vou para as mansões celestiais. Porque, como Paulo diz, nós estamos predestinados pelo selo que nos foi dado, que é a presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus em nós é o selo, é a promessa, é a predestinação para a vida eterna. Nós temos que andar em confiança, nós temos que andar por fé, nós temos que andar por coragem. Nós somos revestidos por Deus para marchar sobre a terra, mesmo diante de tanta tribulação. Mas você está sendo levantado nessa noite para ser um intercessor. Você está sendo levantado nessa noite para ser uma intercessora, para que você comunique àqueles que necessitam aquilo que está vindo da parte de Deus para nós pela sua palavra. Nós temos que nos colocar como colunas, temos que nos colocar como representantes de Deus, para que o Senhor nos use para comunicar aos demais aquilo que Deus tem da parte dele para nós. É isso que é maravilhoso. A promessa do Senhor foi feita: te livrarei da hora da tribulação, como já havia anunciado. Quero partir para o texto que eu vou usar como base hoje para a ministração, e vou trazer alguns esclarecimentos importantes aqui para a gente fechar essa nossa sequência de 3 mensagens relacionadas ao arrebatamento. Então vamos comigo lá para Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos do 27 ao 31. Então você preste bem atenção, porque a gente vai analisar cada versículo desse texto aqui, que estamos usando como base, para nós firmarmos a nossa confiança no Senhor, para nós termos um entendimento correto acerca daquilo que o Senhor tem nos prometido, acerca daquilo que o Senhor tem nos liberado pela sua palavra. Vamos lá. Mateus, Evangelho de Mateus, o capítulo de número 24. Os versículos são de 37, do 27, perdão, Mateus 24, versículos 27 ao 31. Veja só o que diz: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, ou se mostra até o ocidente, assim será na vinda do Filho do Homem. Assim será na vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, é esse o exemplo que ele usa. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá,
e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então temos aqui um texto maravilhoso do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 27 ao 31. É um trecho desse grande capítulo, no qual o Senhor está trazendo muitos esclarecimentos, está trazendo aí muitos ensinamentos que estão voltados para o tema escatológico. E aí, quando nós olhamos para essas palavras do Senhor Jesus Cristo, nós conseguimos ver muito nitidamente que o Senhor estava deixando claro aqui uma estrutura de pensamento que nós temos que entender, uma estrutura de pensamento maravilhosa que nós temos que compreender, para que nós não venhamos a fazer confusão em relação aos eventos, para que nós não venhamos a ter confusão em relação ao encadeamento dos fatos que se ocorrerão, que se sucederão. Assim é que o Senhor, quando abordava essas questões relacionadas à sua vinda, relacionadas ao fim dos tempos, relacionadas à escatologia, ele ia numa cadência de desenvolvimento, na qual ele deixava claro as etapas, na qual ele deixava claro quais iam ser os eventos, para que nós pudéssemos então ter a certeza de como as coisas iriam se desenrolar, de como as coisas iriam se desdobrar. Uma coisa que não nos foi dita, e todos aqueles que enveredaram por esse caminho erraram, e todos aqueles que tentarem se enveredar por ele vão continuar errando, é acerca do dia em que o Senhor virá. Então, quando fizeram a pergunta, quando será, em que dia será, o Senhor Jesus Cristo deixou muito claro: nem o Filho do Homem, nem os anjos, mas somente o Pai sabe o dia em que virá o Filho do Homem. Então, o alerta que Cristo deu em relação ao dia, em relação ao grande momento, em relação ao dia em que, como diz o hino, o meu nome, o seu nome, Jesus Cristo vai chamar. Ele disse: todos têm que estar alertas. Como o pai de família, por exemplo, se o pai de família soubesse a que hora iam tentar invadir a casa, ele estaria atento. Cristo disse reiteradamente para estarmos alerta, porque a qualquer momento ele virá. A qualquer momento a trombeta vai soar. A qualquer momento o Senhor Jesus Cristo descerá dos céus com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, como Paulo disse na carta que ele escreve aos Tessalonicenses, capítulo 4, e conforme ele mesmo descreve, os mortos ressuscitarão primeiro, e também nós depois seremos transformados, e nos encontraremos todos com o Senhor nos ares, para adentrar para as mansões celestiais. Então isso acontecerá, só que não temos em nenhum lugar da Escritura, e todos aqueles que tentam fazer cálculos para encontrar sempre erram, como os adventistas do sétimo dia, como os testemunhos de Jeová também fizeram, diversas vezes tentaram adivinhar a data, tentaram adivinhar o momento, e sempre quebraram a cara, sempre erraram. E assim também todos aqueles que se enveredarem por esse caminho também vão errar. Então o que nós temos que fazer? Qual é a nossa posição? Qual é o posicionamento bíblico? Qual é o posicionamento correto? É de estar atento todo dia, é estar em comunhão todo momento, é estar andando em espírito a cada minuto. Porque na hora, no momento, no segundo em que o Senhor vier buscar a sua igreja, como que Ele vai encontrar você? Como Ele vai encontrar a mim? Como o Senhor vai nos encontrar? Pode ser agora, pode ser a qualquer momento, pode ser até antes desse culto acabar. Mas quando o Senhor voltar, que Ele nos encontre em espírito de oração, em espírito de adoração. Ele nos encontre fiéis à sua palavra, para que nós deixemos esta terra, tá certo? Como diz o termo empregado, arpague. Arpague é arrancado, tirado de surpresa, tá certo? Então que nós sejamos arrancados desta terra, que nós sejamos arrancados desse mundo, que nós sejamos arrancados dessas situações, e que nós sejamos levados para junto do Senhor, para estar para sempre juntamente com Ele.
E aí Cristo diz isso claramente aqui no texto de Mateus 24, 27 ao 31, como será? Ele não diz o dia, mas ele diz o modo. Ele descreve para nós como será, como se dará o evento, como se desencadearão os fatos. Ele fala, veja só, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente. E aí, colocando em outras palavras, como Paulo gosta de esclarecer, Paulo na carta aos Coríntios diz, será como um abrir e fechar de olhos. Essa palavra no grego, quando o tradutor tentou colocar para o português, ele construiu essa frase, um abrir e fechar de olhos, um piscar, né? Que é algo muito rápido. Só que se você buscar no grego, a palavra que está ali é átomos, será em um átomos. Por que em um átomos? Porque conforme o pensamento grego, o átomo era a menor partícula, até que depois a ciência desenvolveu e tem a divisão atômica e tudo mais. Mas na mentalidade da época, a menor partícula, a partícula indivisível, era o átomo. Então Paulo, quando foi descrever o evento, ele aproveitou essa ideia. Ele falou, será em um átomos, será na menor partícula indivisível, ou seja, será num abrir e fechar de olhos. Quantas vezes você já piscou o olho do momento que você chegou até agora? Quantas vezes você piscou o olho na última frase que eu disse, na última palavra que eu disse? Pronto, num piscar de olhos você está no meio de uma tribulação, num piscar de olhos você está no meio de uma perseguição, num piscar de olhos você está no meio de uma situação e o Senhor arrebata você daquele lugar onde você está. Você está trabalhando como Cristo mesmo descreveu, um estará no campo, né? Dois estarão no campo, um será levado e outro será deixado. Dois estarão na amassadeira, uma será levada e outra será deixada. Dois estarão na cama, um será levado e outro será deixado. Isso não é porque Cristo só vai levar 50%, não é. Isso significa que podem até estar juntos em determinado lugar, mas não necessariamente estão no mesmo Espírito, mas não necessariamente estão na mesma comunhão. Então é tão específico, é tão maravilhoso que Cristo diz, pode ser que os dois estejam na cama, eles têm ali uma comunhão de matrimonial, marido e mulher, mas mesmo assim pode ser que um esteja em comunhão naquele momento. Não adianta você ser crente 50 anos e ficar no arrebatamento. Não adianta você apresentar para Cristo credenciais do que você fez há 10 anos atrás. Não adianta você colocar diante de Cristo aquilo que você fez lá no começo da sua fé. Eu quero saber como é que você está servindo a Cristo agora. Eu quero saber como é que você está andando na presença de Deus agora, nesse momento. Como é que você está com a sua comunhão agora. Não é tempo mais de nós estarmos distraídos. Não é tempo mais de nós estarmos, talvez até esperando um outro acontecimento, um outro evento, um outro momento, uma outra ocasião. É tempo de nós agora, neste exato momento em que nós temos a oportunidade de pedir perdão, se reconciliar com o irmão, com a irmã, se reconciliar com o parente, né? E principalmente se reconciliar com Cristo, se reconciliar com o Espírito Santo de Deus, adorar ao Espírito Santo de Deus em espírito e verdade, adorar ao Senhor em espírito e verdade, como Cristo disse para a mulher samaritana, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Você está lá no teu trabalho, você está adorando em espírito e verdade. Você está dirigindo o trânsito, mas você está em comunhão com Deus, você está em ligação espiritual com Deus. Você está fazendo suas atividades, pegando um ônibus, trabalhando, mas você está ligado no céu. Você está com os pés aqui na terra, mas a sua mente está ligada lá no trono do Senhor, no trono da graça. E é com essas pessoas que ele tem compromisso. É com essas pessoas que ele tem uma promessa. E é essas pessoas que ele vai arrancar desta terra. E como ele descreve aqui, como será? É tão interessante a descrição que Cristo dá, que ele enquadra no mesmo momento, no mesmo time de tempo, pessoas que estão em situações diversas. Por exemplo, quando ele fala a questão de um estar dormindo, outro estar no campo e outro estar na amassadeira, você tem 3 situações que a pessoa vivencia ao longo do seu dia. Você tem 2 que estão dormindo, 2 que estão na amassadeira, estão fazendo isso dentro de casa provavelmente, e 2 que estão no campo, ou seja, estão externo, trabalhando.
Então, aquilo que Cristo descreve acerca do arrebatamento é tão perfeito que ele teve o cuidado de enquadrar as diversas situações em que os cristãos, os crentes, os verdadeiros adoradores vão estar no momento do arrebatamento. Porque aqui está de noite, mas lá no Japão está de dia. Lá no Japão está de dia, mas aqui está de manhã. Aqui está de manhã, lá nos Estados Unidos está de tarde. E aí você tem, quando o arrebatamento acontecer, vai ter pessoas dormindo, dois estão na cama. Vai ter pessoas no campo, está de dia, estão trabalhando. E vai ter pessoas na amassadeira, preparando uma refeição em casa, de tarde, por exemplo. É tão perfeita a descrição que o Senhor levou em consideração até isso. Até a questão de que quando o arrebatamento acontecer, vão ter pessoas em diferentes situações em determinadas horas do dia. Mas independente daquilo que eles estiverem fazendo, independente do lugar onde eles estiverem, ninguém vai conseguir segurar quando o Senhor Jesus Cristo vier nos chamar. A tribulação não vai nos segurar, a tristeza não vai nos segurar, a pandemia não vai nos segurar. Quando o Senhor bradar no céu, nós vamos deixar este lugar de sofrimento, nós vamos deixar este lugar de dor, e nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares, para adentrar para a grande sala do banquete, onde o Senhor dirá: vinde benditos do meu Pai, para as bodas que estão para vós preparadas. E o Senhor vai se encontrar conosco, o Senhor vai nos abraçar, o Senhor vai nos receber, e o Senhor vai ceiar conosco, como Ele disse na última ceia: não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia que beba convosco nas mansões celestiais. O Senhor está esperando por este momento, o Senhor está aguardando por este momento. O seu coração, certamente falando em termos humanos, o seu coração anseia por este momento em que nós andamos fiéis ao Senhor na terra, e nós pagamos o preço, nós andamos com o Senhor mesmo no meio das tribulações, mesmo no meio das dificuldades, mas naquele dia nós seremos coroados, mas naquele dia nós seremos premiados, naquele dia nós seremos recebidos pelo Senhor nosso Deus, pelo Senhor Jesus Cristo. Como Estevão, que preço alto que Estevão pagou. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Depois de uma pregação ousada, uma pregação bíblica, uma pregação para a honra e glória de Deus, onde ele, diante do grande sinédrio, diante do judiciário hebreu da época, ele expôs a palavra de Deus, e ele expôs todos os pontos em que a palavra de Deus confrontava a hipocrisia deles. E eles não suportaram, como Paulo disse que nos últimos dias eles não suportarão a sã palavra, mas terão comichão nos ouvidos. Quando você abre a boca para falar da palavra de Deus, você arrebenta grilhões de pessoas que são escravizadas pelo diabo, mas você também levanta muitos inimigos de pessoas que têm comichões nos ouvidos e não aguentam mais ouvir a sã doutrina, não aguentam mais ouvir a verdade da palavra de Deus. Mas Estevão pregou e foi até o final na sua ministração, e quando ele assim o fez, se levantaram contra ele, arrastaram ele para fora e apedrejaram. Até Paulo participou, segurando as roupas daqueles que estavam apedrejando. Levaram ali Estevão até a morte em apedrejamento. Mas Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele olha para os céus, e ele vê os céus abertos, e ele vê o Senhor Jesus Cristo à destra do Pai, de pé para receber aquele que o mundo estava desprezando, como Hebreus diz a nós: homens e mulheres cujo mundo não era digno, mas foram recebidos por Cristo na glória. Cristo de pé para receber o seu servo, Cristo de pé para receber a sua serva, Cristo de pé para receber a sua igreja. Que dia maravilhoso, que dia glorioso! Como me alegro em falar disso! Como isso enche o meu coração de esperança, como isso enche o meu coração de alegria. Vale a pena servir a Deus, vale a pena ser fiel, vale a pena pagar o preço, mas ter esta esperança maravilhosa, que é morar com Cristo na glória. Ora vem, Senhor Jesus. Nós somos a geração que nós estamos aguardando a vinda de Cristo para os nossos dias, para o nosso momento, e será como um relâmpago, será numa fração de segundos. Quando acontecer, quando o dia determinado acontecer, não vai dar tempo de sair para comprar azeite, como as 5 virgens loucas fizeram. Não vai dar tempo de se reconciliar, não vai dar tempo de pedir perdão,
não vai dar tempo de restabelecer a comunhão. Tem que ser agora, tem que ser já, tem que ser neste momento, nesta hora. Porque quando acontecer, será como um relâmpago que sai do ocidente e se mostra até o oriente em frações de segundo. Assim será o arrebatamento da igreja. E outra vez Cristo diz, veja só, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, na primeira descrição, Cristo fala de arrebatamento. A vinda do Senhor, a chamada vinda do Senhor, ela é um evento, mas ela tem duas etapas. E muitas das vezes você acaba se deparando com muitos estudiosos que não é que são hereges, mas eles têm uma interpretação diferente. Então, muitas das vezes chegam até outro tipo de compreensão e não entendem essa descrição. Mas quando você olha para as palavras de Cristo, você vê nas palavras, na descrição de Cristo, você enxerga essa verdade, você enxerga essa realidade. Por isso que eu estou expondo esta palavra para você, para que você junto comigo, você contemple essa verdade. Cristo diz, será como um relâmpago. Quando ele diz será como um relâmpago, está junto com Paulo que diz, será num abrir e fechar de olhos. E também Paulo, tanto em Coríntios quanto em Tessalonicenses, quando diz que nós seremos levados para junto dele. Então com isso nós temos um entendimento do arrebatamento. E aí, para fechar com chave de ouro a descrição do arrebatamento, ele diz, onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O que eu acho impressionante de Cristo, e bastante assim ousado da parte dele, é que para dar um exemplo, para que esse exemplo seja marcante, para que esse exemplo fique no nosso coração e nós não tenhamos nenhuma dúvida, o Senhor Jesus não tem nenhum constrangimento em usar algumas figuras que nós não teríamos coragem de usar, mas ele usa. Por quê? Por amor a mim e a você. Para que nós tenhamos a correta compreensão das coisas. Jesus, para expressar o tamanho do amor dele por Jerusalém, por Israel de modo geral, ele se comparou a uma galinha. Ele subindo para Jerusalém, vendo aquela cidade que seria destruída porque estava rejeitando a ele como rejeitou a tantos outros profetas, ele chora. Aquilo move o seu coração. Jesus Cristo, que é Deus, que é o Criador de todas as coisas, que é o Logos divino pré-encarnado, por meio do qual tudo foi feito, e como diz João, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele chora, ele derrama lágrimas diante da situação de Jerusalém. Ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas que são enviados a ti, bem quis eu ajuntados debaixo de minhas asas, como faz a galinha aos seus filhotes, aos seus pintinhos. O amor que ele tem por Jerusalém, o amor que ele tem por Israel, e o amor que Israel rejeitou, mas o amor que Israel rejeitou é o amor que eu aceitei. O amor que Israel rejeitou é o amor que você abraçou, é o amor que você recebeu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhe poder para serem chamados filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, você é filha de Deus, você é filho do Altíssimo, eu sou filho do Altíssimo. E isso é um privilégio para nós que só pode ser dado por causa do Senhor Jesus Cristo. Porque nós recebemos a Jesus como Salvador. Eu sou filho de Deus, você é filha de Deus. E Jesus usa outro exemplo aqui, sem nenhum constrangimento. Ainda outro que ele usa, ele falou que o Filho do Homem virá como ladrão. Olha que coisa terrível. Ladrão, o exemplo, ele compara-se para poder descrever, a cena, descrever como ia se desenrolar os eventos. Ele diz, eu virei como um ladrão à noite. Coisa terrível, né? Só que por quê? Porque o ladrão, na vinda dele, para apanhar de surpresa o dono da casa e conseguir roubar os bens, ele tem o elemento surpresa. O elemento surpresa no qual ele mesmo diz, se o dono da casa esperasse, se prepararia. Se o dono da casa prevesse a entrada do ladrão, se prepararia para impedi-la. Assim ele, dando essa descrição, ele está nos provocando, falando, olha, qual vai ser a atitude de vocês? Qual é a sua atitude diante do arrebatamento? Qual é a sua atitude diante dessa verdade? Qual é a sua atitude diante da palavra de Deus?
Você vai relaxar como a geração da atualidade tem relaxado? Aí Cristo descreve a geração atual. Como é que ele descreve? Ele fala, como nos dias de Noé: comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Então também muitos estarão distraídos, muitos estarão desapercebidos, muitos estão levando Deus na brincadeira, muitos estão levando a palavra de Deus na brincadeira, não estão levando a sério. Só que da mesma forma como aquela geração foi sepultada pelo dilúvio, também vai ter uma geração que vai ser sepultada no juízo final, porque levou Deus na brincadeira, porque não levou a palavra de Deus a sério. E aí onde Cristo traz o exemplo: eu virei como ladrão à noite. Qual é a tua postura? Qual é a tua atitude? Qual é a maneira como você está encarando, recebendo este alerta, recebendo essa palavra? Se nós estamos recebendo essa palavra, guardando ela no nosso coração, nós vamos ficar alertas a cada minuto, nós vamos ficar alerta a cada momento, nós vamos vigiar todos os nossos passos, nós vamos vigiar a nossa língua, nós vamos vigiar a nossa postura, para que nós não sejamos pegos de surpresa, e para que nós não sejamos deixados no arrebatamento, mas para que nós sejamos levados pelo Senhor. E como ele descreve aqui, outro exemplo agora que ele dá. Então eu usei o exemplo que ele se compara a uma galinha, outro se compara a um ladrão, e agora ele se compara a um cadáver. Olha que coisa curiosa, né? Onde houver um cadáver, aí se juntarão os abutres. Qual é o objetivo desse exemplo? Quando ele fala do ladrão, você esqueça toda a parte negativa do ladrão. Ele tá apenas usando o elemento surpresa. Quando ele fala da galinha, esqueça toda a questão da fragilidade da galinha. Ele está utilizando ali o elemento amor, para falar do intenso amor que ele tem por Jerusalém, e que foi dado a nós, uma vez que eles rejeitaram. Quando ele fala do cadáver, qual é o elemento que ele está utilizando aqui? A questão do ajuntamento. A questão do ajuntamento, veja, o cadáver está ali, e os abutres vão até ele. Os abutres se ajuntam em torno dele. É esse o elemento que ele está utilizando. Então o arrebatamento tem uma característica diferente da segunda vinda, da vinda gloriosa. Por isso que nós dizemos sempre, é um evento em duas etapas. É um evento, o evento, a vinda do Senhor. O Senhor Jesus não vai vir duas vezes. Ele veio a primeira e ele foi assunto aos céus. Agora ele vai vir uma segunda vez. Então ele não vai vir uma terceira vez. Não haverão mais dois eventos para frente. Haverá um evento, a vinda do Senhor. Então o Senhor vai vir, só que a sua vinda tem duas etapas, e cada etapa tem uma característica. Na primeira etapa, ele desce da glória e nos recebe nos ares, como Paulo disse. Então, como ele está descrevendo aqui, aonde está o cadáver? Veja, até ele vão os abutres, ou seja, nós é que vamos até Cristo no arrebatamento. Nós é que vamos ser arrancados da terra e vamos nos deslocar de onde nós estivermos e vamos até Cristo. E vamos chegar até o Senhor. E tendo sido recebido pelo Senhor, vamos ser introduzidos nas mansões celestiais. Vamos então para a glória, passar pelo tribunal de Cristo, ter nossas obras premiadas, coroadas e ser recebidos na mesa do banquete. Quando vamos cear com o Senhor, a ceia que Ele está aguardando desde aquele dia que Ele ceiou com os discípulos. Então esta é a realidade, esta é a verdade. Então Cristo descreve que será como um relâmpago, né? E nós é que vamos até Ele. A outra descrição que ele traz, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Do que ele está falando aqui? Qual é a descrição? A descrição que ele está fazendo em relação a este evento não se encaixa no nosso momento, não se encaixa na nossa época. A descrição que ele faz, que se encaixa na nossa época, chama-se princípio de dores, conforme eu descrevi já no início da mensagem, quando eu disse, nós estamos vendo ela se desenrolar aqui, nós estamos vivenciando. Se existe um momento para você ter certeza do arrebatamento, é esse. Pedro já tinha certeza do arrebatamento na época dele, Paulo já tinha certeza do arrebatamento na época dele. Eles morreram esperando pelo arrebatamento, mas eles passaram a promessa adiante, eles passaram a palavra adiante, eles passaram a esperança adiante, e em cada geração esperaram pelo arrebatamento. Mas se existe uma geração
que pode colecionar as evidências, os sinais, é a nossa geração. Nós estamos vendo guerras e rumores de guerra. Nós estamos vendo falsos messias se levantarem sobre diversos lugares. Nós estamos vendo peste se abater sobre a população. Nós estamos vendo todos os sinais que estão se manifestando de uma forma conjunta. Então nós temos certeza que o arrebatamento vai ser a qualquer momento. Nós estamos vivendo as últimas horas, estamos vivendo os últimos momentos. Então a descrição da nossa época Cristo deu. Agora, em relação à época chamada Grande Tribulação, que será após o arrebatamento da igreja, a descrição de grande tribulação é o que ele está dizendo aqui, ó. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Tudo isso você pode visualizar na abertura dos selos, no toque das trombetas e no derramamento das taças em Apocalipse. João deu uma descrição pormenorizada daquilo que Cristo já havia anunciado aqui nesta palavra. Em relação a essa tribulação, lá atrás, na palavra que eu li na abertura da mensagem, eu disse, Cristo disse, eu te livrarei da hora da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Nós não estamos destinados à tribulação, nós estamos destinados às mansões celestiais. Nós não estamos destinados à grande tribulação, nós não estamos destinados à ira de Deus. Nós estamos andando com Cristo, sendo fiéis a Ele, recebendo a sua palavra de exortação, andando em vigilância, para que nós não sejamos pegos de surpresa e para que nós sejamos levados para as mansões celestiais. Como Cristo falou àquelas virgens: vinde, aí vem o noivo. O noivo está às portas, o noivo está chegando. Você tem que ter azeite na sua lâmpada, você tem que ter a chama do Espírito Santo de Deus acesa dentro de você. Você tem que ter o selo da promessa, que é a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus na sua vida. O Espírito Santo de Deus é a promessa da nossa entrada nas mansões celestiais. Veja, então quando ele descreve esse evento que está ligado à grande tribulação, que será após arrebatamento, ele fecha esse evento com uma outra descrição. Veja o que ele diz aqui, ó. Então, veja, então é depois, imediatamente virá a grande tribulação, onde o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão e as potências celestes serão abaladas. Aí ele diz, então, ou seja, depois, fechando esses eventos, o que acontecerá? Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. João nos descreve esse texto quando ele diz que ele viu os céus abertos e um homem com uma veste branca manchada de sangue, com escrito na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele montava um cavalo branco, e atrás dele vinham miríades, vinha um exército celestial que descia após ele para guerrear contra o anticristo, contra o falso profeta e lançá-los no lago de fogo. Essa é a descrição que João dá do mesmo evento que Cristo está descrevendo aqui, dizendo acerca do sinal do Filho do Homem que aparecerá no céu e todos olhos verão. Nós temos aqui claramente, sem sombra de dúvidas, duas etapas de um mesmo evento. Na primeira etapa, qual é a descrição? Será como um relâmpago, será rápido, será iminente, né? Nós seremos arrancados. Ali está o cadáver, nós vamos até ele, nós é que nos deslocamos até ele. Para o segundo evento, haverá um sinal, todos verão, ele virá, né? Ele virá e todos aqueles que não aceitaram a ele como Salvador se lamentarão. Aqueles que rejeitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nós temos no segundo evento, chamado geralmente de parousia ou manifestação gloriosa de Cristo, quando nós estivermos com Cristo na glória e Ele vier juntamente com a sua igreja estabelecer o seu reino na terra, reino que durará 1000 anos, no qual Cristo regerá este mundo com vara de ferro, um cetro de ferro.
você não põe a sua fé em político, não põe a fé em sistema político, não põe a fé nos messias que têm se levantado na atualidade, não põe a fé no sistema econômico. Todos eles são humanos, todos eles são corruptos, todos eles são falhos, todos eles falham, porque são humanos e corrompidos pelo pecado. Mas um dia virá em que nós viremos da glória juntamente com o Senhor. Ele raiará nas nuvens, os olhos que o rejeitaram o verão, os judeus que o crucificaram se lamentarão, e verão o Filho do Homem vir juntamente com a sua igreja, para estabelecer o seu reino. E os judeus que estarão aqui sendo oprimidos pelo anticristo, serão salvos por Cristo e pela sua igreja, e dobrarão os seus joelhos, como a palavra diz, porque todo joelho se dobrará, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Eu dobro meus joelhos hoje voluntariamente, eu reconheço com a minha língua hoje voluntariamente: Jesus Cristo é o meu Rei, Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Deus. Mas aqueles que blasfemam, aqueles que duvidam, aqueles que rejeitam, aqueles que se levantam contra, aqueles que se opõem ao reino do Senhor Jesus Cristo, hoje eles se colocam contra, hoje eles erguem a cabeça, hoje eles falam de forma ousada, eles blasfemam contra o Senhor com toda facilidade. Mas vai chegar o dia que o joelho vai dobrar, vai chegar o dia que o joelho vai ter que se dobrar, e se não quiser se dobrar voluntariamente, será quebrado, mas vai ter que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, e toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e Ele estabelecerá seu reino aqui, reinará por 1000 anos, e a terra verá um reino sem corrupção que nunca viu durante toda a história humana, e nós estaremos neste reino. Hoje você talvez seja desprezado, hoje você talvez seja rejeitado, hoje talvez alguém olhe para você e não dê nada por você, pense que você é um coitado, pense que você é uma coitada. Nunca aceite essa palavra: você é filho de Deus. Nunca aceite essa palavra: você é filha do rei. Você está predestinado a ser rei e sacerdote no reino do Senhor Jesus Cristo. Hoje a gente anda de ônibus, hoje a gente anda a pé, hoje a gente anda muitas vezes de metrô, de ônibus apertado, mas vai chegar um dia em que a gente vai andar em ruas de ouro e de cristal. Vai chegar um dia em que o Senhor vai colocar os tronos e nós vamos reinar juntamente com Ele. Você tem que aguentar, porque como João diz, quando Ele se manifestar, nós também nos manifestaremos. Espera o tempo de Deus, espera o dia do Senhor, seja fiel às promessas, porque as promessas dele não caem por terra. Não espere em promessa humana, espere na promessa que o Senhor deu. Passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não passa. Não vai cair um jota nem um tio das suas promessas. Eu aguardo pelo dia que Cristo se manifestar e que nós também nos manifestaremos juntamente com Ele. Para fechar aqui esse texto, ele diz: e Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqueles que, mesmo passando por esse período de grande tribulação, período este do qual Cristo vai nos livrar, se mantiverem fiéis, se arrependerem da sua postura e pagarem até com a sua própria vida para manter o seu testemunho fiel, não receber a marca do anticristo que será imposta, mas se mantiverem fiel até o fim, até com o próprio sangue. Cristo, quando abre o 5º selo do livro Apocalipse, você vai visualizar isso, na abertura do 5º selo: ele viu muitas almas embaixo do trono, foram-lhe dadas vestes brancas e uma palma nas mãos, e clamavam ao Senhor: até quando, ó Senhor, não julgas e vingas o nosso sangue daqueles que o derramaram sobre a face da terra? João viu a estes que serão fiéis mesmo durante a grande tribulação, e estes são aqueles que Cristo clamará, Cristo enviará os anjos para recolherem, para ajuntarem dos 4 cantos da terra, e estarão junto conosco, o Senhor Jesus Cristo, a sua igreja amada que havia sido arrebatada, e esses que foram fiéis até a morte, até o sangue. E o Senhor então julgará as nações, matará o anticristo e o falso profeta, enviará, lançará no lago de fogo, amarrará o diabo por 1000 anos,
conforme está escrito em Apocalipse, e nós reinaremos juntamente com o Senhor durante 1000 anos sobre a terra. Nós aguardamos por essa tão grande promessa. Vale a pena ter esperança, vale a pena esperar o tempo de Deus, vale a pena aguardar pelas promessas de Deus, porque Ele é fiel para cumprir. Eu encerro aqui esse trabalho que nós fizemos. Eu desde já agradeço muito ao pastor Paulo por essa oportunidade. O conteúdo, se eu for falar para vocês, tem muita coisa mais aqui, mas o que eu vou fazer? Eu deixo disponível, tá certo? O conteúdo para vocês. Mandei já o PDF para o pastor Paulo, ele pode distribuir para vocês, vocês podem analisar melhor em casa, ver direitinho cada versículo que eu cito aqui, tá certo? E em outras ocasiões a gente traz mais ensinamentos, mas desde já agradeço muito tanto ao pastor Paulo, tanto a vocês pela receptividade, e se Deus quiser a gente vai continuar trabalhando aí para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor, amém. Muito obrigado. Vou passar aqui o gel, né?